A gente fez algumas correções de posicionamento. Primeiro tempo, o Mirassol conseguiu trancar bem a nossa saída de bola, dificultou bastante o trabalho dos dois zagueiros. A gente pensou numa equipe um pouco mais projetada dentro do Mirassol, confiando que a gente conseguiria, com a qualidade de passe, chegar nos espaços que a gente entendia importantes para usar. Não estávamos conseguindo. Então, o recuo do Hudson, ajudando também na saída de bola, gerando outros espaços, mudando um pouquinho, dando um pouquinho mais de mobilidade, acabou destrancando um pouquinho o jogo, na minha visão. Desde os 25 do primeiro tempo, a gente já procurou orientar os jogadores a buscar essa segunda estratégia, e acho que foi importante, sim. Sobre o Gonzalo, realmente nos pegou de surpresa, mas conto ainda bastante com ele, e é um assunto que a direção vai tratar e vai resolver. Ô Jardine, tudo bem? Eu queria que você falasse a respeito de uma questão que me parece que aconteceu bastante hoje, a jogada de bola ensaiada, bola parada. O São Paulo está muito forte nesse quesito. Eu queria saber de você se você gosta de treinar esse tipo de coisas quando há tempo, porque a gente sabe que hoje em dia é muito importante. Eu acho que o segundo gol foi claro, né? O Pablo faz um sinal e o Reinaldo bate exatamente ali. Eu queria que você falasse disso, por favor. Para ter uma ideia da dificuldade que é o tempo que a gente tem, ontem foi o primeiro dia que a gente conseguiu treinar, que a gente deu uma atenção à bola parada ofensiva, né? Lá na Flórida, pela dificuldade dos adversários, a gente, antes do primeiro jogo do Eintracht, a gente visualizou a bola parada defensiva, né? E ontem a gente já conseguiu botar um pouquinho o dedo, né, nas bolas paradas ofensivas, mas eu realmente quero destacar a qualidade das batidas. Eu acho que a gente tem bons batedores, né? A batida do Reinaldo é muito qualificada, a batida do Bruno do outro lado, o Nenê, esses três que assumiram as cobranças hoje da bola parada, na minha opinião, é que realmente fazem a diferença. E os bons cabeceadores, né? O Anderson, a Arboleda e o Pablo, a gente tem, e o Hudson, eu coloco um quarto. A gente tem 4 jogadores com muita força no jogo aéreo, o que torna a equipe de São Paulo perigosa assim na bola parada. Jardine, tudo bem? O Nenê hoje, ele fez uma ótima partida, deu 2 assistências, a torcida gritou o nome dele, e daqui a pouquinho você vai ter o Hernanes de volta, que é um jogador importantíssimo também, que tem história no São Paulo. O São Paulo vai ter uma sequência de jogos absurda, né, daqui pra frente. O que você pensa em relação aos dois? Revezar, de repente, Hernanes e Nenê? Dá para colocar os dois juntos? Depois dessa atuação do Nenê, você já imaginou alguma coisa nesse sentido? É uma boa oportunidade, mais uma vez, para elogiar a atuação que o Nenê teve, e essa é o tipo da dor de cabeça boa do treinador ter, né? O São Paulo se preocupou em montar um elenco forte, com muitos jogadores de alto nível, e os dois são, né? E justamente cabe a mim encontrar em algum momento uma organização, um sistema tático que consiga tornar o São Paulo competitivo e ao mesmo tempo encaixar os melhores jogadores. Não é tão fácil, é uma fórmula que não é que não tem muito a ver com a matemática, mas esse é o trabalho que eu vou ter a partir de agora, de estar sempre pensando no jogo a jogo, de uma maneira de estar premiando aqueles que vivem o melhor momento, que estão muito bem, mas ao mesmo tempo conseguir manter um nível de organização, que a gente tenha uma identidade também importante, que a gente não fique trocando também de um jogo para outro, tanto de sistema tático ou de a maneira de organizar os jogadores em campo. Então é uma dor de cabeça boa aí para mim ter. E Jardine, até nessa linha, a gente viu o Pablo em alguns momentos saindo um pouco da área, muito mais ali pela direita, ao lado do Elinho, menos pelo lado do Everton, mas ele se mexeu. Pablo e Diego Souza também é uma composição que na sua cabeça funciona. E só para esclarecer, o Hernanes para você ele é um homem de criação, você não pensa em usar como segundo volante, por exemplo? O Pablo com o Diego Souza é uma realidade, eu acho que vai acontecer, porque são dois grandes jogadores, o Pablo com características diferentes da do Diego, e acho que se completam em algum momento, mas também a gente, na mesma linha que eu respondi do Nenê com o Hernanes, é importante a gente encontrar um sistema, num primeiro momento, que privilegie o grupo, né, a montagem de todas as peças que a gente tem, mas com certeza vão ter jogos que a gente vai criar situações diferentes, até para surpreender adversários em alguns momentos, né? E a tua segunda pergunta? O Hernanes, ele jogou especialmente no início da carreira como segundo volante.
E já há alguns anos que ele prefere jogar como um terceiro homem de meio campo, um pouco mais próximo do ataque. Ele é um jogador com um poder de finalização, um poder terminal acima da média, tanto na finalização com as duas pernas, e o cabeceio também é uma arma importante dele. Então, mas ele também está disposto a ajudar onde for, né? Então, vai também, mais uma vez, vai caber a mim encontrar um sistema que privilegie, que coloque ele aonde ele se sente melhor hoje jogando, mas em alguns momentos ele também acredito que possa ajudar jogando um pouco mais por trás, porque tem no seu currículo essa função, tem qualidade para isso. Enfim, vai depender sempre do adversário, da estratégia, de como a gente vai desenvolvendo agora. Boa noite. Você falou sobre o Hernanes, né, agora, e eu gostaria de saber como é que foi a participação dele na pré-eleição. A gente viu nas redes sociais do São Paulo, né, uma foto aí dele participando, enfim. Como é que foi essa participação? Se no intervalo ele também teve algum envolvimento, digamos assim, nessa mudança de atitude do grupo para o segundo tempo. E queria saber a sua opinião sobre o Thiago. No início do jogo, ali até mesmo antes do gol, deu a impressão de um certo, talvez, desentrosamento entre ele, né, o setor defensivo, algumas bolas assim, que parecia ainda faltar uma comunicação. Queria saber a sua avaliação sobre isso também. Eu acho que justamente, né, começando pela última, a gente está num processo de entrosamento ainda, né? Os jogadores que chegaram estão conhecendo os jogadores mais antigos e vice-versa, né? Então, volta e meia pode acontecer lances como os do primeiro tempo, de algum problema de comunicação, enfim, eles vão se conhecendo e com certeza a tendência é ir diminuindo gradativamente. O Hernanes hoje é o capitão do nosso grupo, né? Participou, esteve presente na pré-eleição, esteve presente no vestiário. Pela simples presença dele, eu acho que ele já está participando, mas eu queria também destacar outros líderes que a gente tem, né? Hoje o capitão foi o Hudson e tem uma liderança, uma postura exemplar, é um jogador extremamente dedicado, um jogador extremamente comprometido com o clube. Então hoje a gente esteve muito bem representado também na capitania. A partir do momento que ele saiu, a braçadeira foi para o braço do Jusilei, que é um outro jogador importante que a gente tem aqui, com uma bagagem, com uma experiência. É um jogador que também quer marcar o seu nome na história de São Paulo. A gente percebe essa vontade nesses jogadores mais experientes. Então eu fico bastante satisfeito, não só com a liderança do Hernanes, mas também esses outros jogadores que começam a exercitar também o seu poder de liderança, o seu poder de exemplo, de postura que a gente tem dentro do vestiário. Boa noite, Jardine. A gente sabe que começar ganhando dá moral, dá confiança para qualquer elenco, né? Mas hoje, particularmente, para você, era fundamental sair ganhando, para você ter tranquilidade para trabalhar, para você ganhar moral também com o torcedor? Eu acho que sim, né? Pessoalmente, antes do jogo, pensava muito que seria importante começar com o pé direito, começar vencendo, começar atendendo a expectativa que se gerou, né, em torno desse grupo, desse trabalho. E não só para mim, mas o que a gente conversou na pré-eleição foi justamente isso, de quão importante é começar bem. O São Paulo há 3 anos que não começava vencendo no Campeonato Paulista. E eu acho que os jogadores estavam bastante comprometidos e engajados nessa ideia da gente começar deixando uma primeira impressão muito boa, considerando que os jogos da Flórida foram amistosos oficiais, mas amistosos, e o jogo de hoje tinha para nós, esse sim, eu falei na entrevista lá do pós-Ajax, que o jogo de hoje era um jogo que a gente precisava vencer e faria todo o possível, todo o esforço para isso. O Jardine, aqui do seu lado direito, boa noite. Minha pergunta é sobre o Bruno Pérez. Ele não fez um bom primeiro tempo, a torcida chegou a vaiá-lo, né, no primeiro tempo. Eu queria saber se você teve alguma conversa específica com ele durante o intervalo e também que você comentasse sobre a atuação dele na partida em geral. E outra pergunta sobre um tema distinto. Você comentou sobre a dificuldade da saída de bola no primeiro tempo com o Hudson jogando um pouco mais avançado. Essa dificuldade faz você repensar o posicionamento do Hudson no meio de campo? A gente tem... a gente largou com uma ideia, enfim, os jogos vão acontecendo e a gente vai tentando também perceber
a adaptação dos jogadores ao sistema, as minhas ideias, eu também tenho que me adaptar a eles. E hoje, com o elenco que a gente tem, a gente consegue ter algumas variações importantes, e essa é uma delas, né? O Hudson é um jogador que pode jogar um pouco mais projetado, ele inclusive ano passado jogou alguns jogos assim com a Aguirre, tem essa capacidade, tem essa força para isso, mas também é um volante de origem, é um jogador que, jogando por trás, talvez até se sinta mais à vontade. Então, eu fiz uso dessas duas opções que ele me dá, mas sem dúvida que a participação dele um pouco mais recuado hoje foi superior, né? E a tua primeira pergunta? Bruno Pérez é também uma boa oportunidade para elogiar. Eu acho que ele, no somatório da partida como um todo, foi muito bem, teve uma boa participação. Primeiro tempo, a torcida pegou um pouco no pé em alguns erros que ele teve, que são naturais de quem está começando uma temporada, de quem ainda está se habituando a um treinador novo, a ideias novas, mas eu peço também, não só para ele, mas uma paciência de todos, porque é um jogador que também está muito comprometido aqui com o clube, quer crescer, a gente confia muito no potencial dele, ele tem bastante qualidade, e eu acho que a partir do momento que ele encontrar essa tranquilidade para jogar todo o seu potencial, ele vai surpreender todo mundo. Jardine, boa noite, tudo bem? Você estava falando ali sobre a importância de uma primeira vitória, né? Começar com essa vitória. Aí o jogo começa com o Mirassol amarrando o jogo e saindo na frente. Queria saber o que passou na sua cabeça nesse momento e o quanto você sai aliviado hoje aqui do Pacaembu. Aliviado não, acho que não é a melhor palavra. Saio bastante feliz, bastante satisfeito, especialmente pelo trabalho de todos os jogadores. Eu sei o quanto eles se dedicaram na pré-temporada, o quanto eles treinaram, o quão no limite a gente foi nos treinamentos. Então a gente sempre torce para, quando a gente vê as coisas correndo da maneira que correram, com muito trabalho coletivo de todos, a gente torce que eles também saiam premiados, né, com boa atuação, com vitória. Então fico muito feliz, sem dúvida, pela atuação de todos. Fechamos aqui a entrevista coletiva. Mais algum complemento? Da dificuldade que a gente ia sofrer dentro do jogo, da gente manter a cabeça no lugar, da gente também, naquele momento, a gente não estava jogando bem, então eu estava pensando, a cabeça trabalhando muito para encontrar uma solução, alguma variação que pudesse nos recolocar no jogo, e graças a Deus deu tudo certo.